Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo a gente vai falar sobre as análises estatísticas e a importância disso para a pesquisa, tá? Então, olha só. A estatística, ela é a parte da matemática que nos ajuda a coletar, a organizar, a apresentar e tirar uma conclusão da análise desses dados, tá? Então, a gente precisa ter uma coisa em mente: população e amostra. População é diferente de amostra. A população é o todo das pessoas ou dos prontuários que tem uma característica que a gente quer pesquisar. Por exemplo, o número de eleitores, o número de pacientes daquele setor de hospital. E a amostra é parte dessa população. A amostra eu vou fazer quando eu não consigo acessar todas as pessoas ou todos os prontuários da população que eu tenho interesse. Então, eu faço uma amostragem. E aí, a conclusão que eu tirar dessa amostra, eu posso dizer que é a mesma conclusão que eu tiraria se eu tivesse acessado toda a população. Nem sempre a gente consegue acessar toda a população de interesse, por isso a gente faz a amostra. Mas a amostragem, ela não é feita de qualquer jeito. Tem técnicas para a gente calcular o número de elementos da amostra para que lá no final a nossa análise estatística seja confiável. E aí a característica que eu quero pesquisar dessa população, por exemplo, os pacientes que tiveram determinada doença, que fizeram um determinado procedimento, a gente chama de variável, tá? E ela pode ser qualitativa, que denota qualidade, raça, grupo sanguíneo, gênero, fator RH, e a gente tem as variáveis qualitativas, que elas nos dão números como resposta: peso, altura, temperatura, pressão arterial, sistólica, diastólica, tá? As variáveis quantitativas, elas abrem um leque para a gente calcular média, mediana, moda, desvio, fazer alguns testes estatísticos. Não que as variáveis qualitativas, elas não possam ser analisadas, mas o tipo de análise é diferente. Geralmente, a gente faz ou uma regressão logística, quando a gente tem possibilidades de sim ou não, positivo e negativo. Às vezes, a gente pode fazer um Q² com variáveis qualitativas, buscando associação entre grupos. E quando a gente vai planejar a nossa coleta de dados, a gente tem que calcular o número de elementos da nossa amostra. Isso é primordial. E aí, se eu tenho dados quantitativos, antes de escolher qualquer teste, eu preciso fazer um teste de normalidade, para ver se a curva dos meus dados segue uma distribuição normal ou não. A única coisa que isso vai me ajudar é no tipo de teste que eu vou escolher, tá? Então, a gente faz esse teste de normalidade para saber se a distribuição é normal ou não normal, porque é isso que vai me definir se eu vou fazer um teste paramétrico ou não. Não é ruim ter dados não normais, tá? E a gente trata como se ele fosse um dado qualquer. Só que em vez de a gente escolher um t-teste, por exemplo, a gente vai escolher um teste de Mann-Whitney para comparação, se a gente quiser comparar dois grupos. Essa é a única diferença. Então, se você tem dados quantitativos e a tua distribuição deu não normal, não é para ficar triste. É só, ele vai te dizer que você vai escolher testes não paramétricos, tá? Porque quando eu tenho uma distribuição normal, quando eu coloco os meus valores num gráfico chamado histograma e eu passo um lápis em volta, ele tem uma curva em forma de sino, que é essa curva aqui da esquerda. Quando eu não tenho uma distribuição normal, eu tenho qualquer outro desenho de curva, mas isso não é ruim. Isso só vai dizer para eu escolher teste paramétrico ou não paramétrico. E qual é a diferença desses testes? Né? Eles comparam, associam dados, tá? Só que se eu tenho uma distribuição normal e eu quero comparar duas amostras, ou dois grupos, eu vou usar o teste T. Tanto se as amostras forem independentes, quanto elas forem dependentes.
Uma amostra dependente ou pareada quer dizer o seguinte: por exemplo, eu tenho um grupo antes, onde eu aferi pressão de todo mundo, e aí eu receitei determinado medicamento, e daqui 1, 2 meses eu vou aferir a pressão de novo desse grupo. Então, eu tenho o mesmo grupo que foi avaliado antes e depois do tratamento. E eu quero comparar para ver se teve diferença ou não desses grupos. Eu uso o teste T de Student também, mas eu tenho que ter na minha cabeça que as minhas amostras são pareadas, são as mesmas pessoas que eu avaliei antes e depois. Se eu tenho uma distribuição de dados que é não paramétrica, eu peguei lá os números de pressão, sistólica e diastólica, e vi que a distribuição não é normal, eu vou usar um teste pareado de Wilcoxon. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai comparar os meus dois grupos, tá? Só que em vez de usar o teste T, o que se ajusta melhor a dados que não são normais é o Wilcoxon, por exemplo. Se eu tenho 3 grupos ou mais, eu quero comparar idade de idosos que frequentam o postinho do Comasa, do Bom Retiro e do Costa e Silva, por exemplo. Eu tenho 3 grupos completamente independentes. Se eu quero comparar 3 ou mais grupos, eu vou usar a análise de variância, se eu tiver uma distribuição de dados normal. Se a minha distribuição é não normal, eu vou usar o Kruskal-Wallis, tá? Então, esses são os testes básicos. Existem outros testes mais avançados, tá? Mas o importante é saber a diferença de um teste paramétrico ou não. Coisas importantes que fazem toda a diferença na pesquisa. Eu tenho que saber, quando eu idealizo um projeto, onde que eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que pensar em qual dado que eu preciso coletar e qual análise que vão me ajudar a alcançar o objetivo, tá? Por exemplo, o meu objetivo é verificar se tem associação entre abortos espontâneos e faixa etária de gestante. Então, qual dado que eu devo coletar? Eu tenho que saber faixa etária de todas as gestantes, né, do município. E para essas gestantes eu tenho que saber se houve aborto ou não, sim ou não, né? Aborto sim ou não, e faixa etária. Eu não estou dizendo idade, eu estou dizendo faixa etária, por exemplo, de 10 a 15, de 16 a 20, essas são faixas etárias, né? Então, são 2 variáveis qualitativas. Beleza, então eu sei que dado que eu vou coletar, qual é a análise que eu vou fazer para atingir o meu objetivo? Se eu quero verificar se tem associação entre 2 variáveis qualitativas, eu vou usar o Q². E aí o teste vai me dizer se tem associação ou não. Não adianta a gente idealizar uma pesquisa, passar um monte de trabalho coletando dados, e você não sabe que análise você vai fazer, e você não sabe o que você quer de conclusão. Então, assim, tem que gastar um tempinho planejando. Porque se vocês planejarem corretamente, souberem qual que é o meu objetivo, qual dado eu vou coletar e qual análise eu vou fazer, na hora de executar a análise é muito simples. Não precisa saber fazer análise no software. Qualquer pessoa pode ajudar vocês. O importante é coletar os dados corretamente para que esses dados atendam o objetivo do seu projeto e eles sejam analisáveis, tá? Então, é muito importante fazer esse estudo antes, tá? Não comecem um projeto só com um objetivo lindo, maravilhoso, se vocês não sabem onde vocês querem chegar, qual dado vocês devem coletar e qual análise vocês vão fazer. Uma outra coisa importante, muitas vezes tem coleta de dados manual, acesso a prontuários, entrevistas, vai tabular em planilha. Aqui, por exemplo, a coluna F e a G tem doença e idade. Isso aqui foi tabulado manualmente. A doença é COVID para as 3 linhas, só que olha como COVID está escrito diferente. Então, na hora de fazer análise, o software entende que essas 3 respostas são 3 respostas diferentes. E aí começa a dar problema na análise. Idade também, olha só, uma é 45, a outra foi escrita por extenso e a última tem um espaço e um ponto. Então, o software ele vai entender que são 3 respostas completamente diferentes. Tem que cuidar com o espaço,
depois do que vocês escreveram, porque isso aqui atrapalha a análise e atrapalha a vida de quem está executando a análise, né? Porque você tabula os dados, entrega a planilha para quem vai analisar, só que daí na hora de analisar começa a dar problema porque a planilha está toda irregular. Então isso tem que cuidar muito, e esse é um dos maiores problemas que eu recebo lá no atendimento estatístico. As pessoas fizeram 1.500 observações, coletas de dados, coletaram um monte de coisa, só que cada doença, que é a mesma doença, vem escrita de um jeito diferente. Aí eu tenho que devolver a planilha, pedir para padronizar, aí quando volta, muitas vezes ela não volta padronizada corretamente, tem um monte de espaço depois das palavras, e aí fica bem difícil, tá? Isso aqui parece trivial, mas é muito importante. E aí, se eu quero reproduzir um experimento de um artigo, eu vou lá na parte da metodologia e vou ver o que ele fez. Então, por exemplo, esse artigo aqui, que era de material particulado, né, exposição, e relaciona com um caso de autismo, aqui eu venho na análise estatística e vou ver o que ele fez. Ah, ele fez uma regressão logística condicional. Eu não sei o que é regressão logística condicional, então eu vou pesquisar o que é. Ah, regressão logística faz isso, isso e isso. Que tipo de dado que eu tenho que coletar para fazer essa regressão? Ah, eu preciso coletar dados dessa maneira, preciso dessas informações. Então, isso aqui me norteia quando eu chegar com os dados lá para a pessoa que vai analisar. Você diz assim, olha, tá aqui os meus dados, eu quero uma regressão logística condicional. Só que você tem que ter os dados corretos, né? Senão a coisa não acontece. Outro exemplo aqui é que aqui a associação entre a exposição da mãe, ambiente que tenha material particulado, e a relação com anomalias fetais, né? Aqui ele fala assim, ele usou a linguagem R para fazer a estatística, é uma linguagem de programação que faz estatística, então ele é de acesso livre, não precisa pagar, é bem comum usar essa linguagem. E ele diz que usou testes estatísticos dos dois lados da curva, e ele diz que o valor de P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significante. O que quer dizer isso? Um P de 0,05 quer dizer que eu fiz um teste com 95% de confiança. Esse é meio que um valor padrão quando faz os testes estatísticos, tá? Você pode fazer com 98%, 99% de confiança, mas 95% geralmente é o padrão que os artigos usam. Então, quer dizer o quê? 95% para chegar a 100% é 5%. Então, esse 5% é a probabilidade de eu cometer um erro. Então, ele diz assim, quando o meu P for menor que 5%, eu considero o resultado estatisticamente significante. Né? Então, esse 0,05 é o 5%. Né? Então, eu comparo os meus valores de P do meu teste estatístico com esse 5%. Se ele for menor, eu considero estatisticamente significante. Aqui outro exemplo de uma análise diferente. A pesquisa foi uma pesquisa descritiva, analítica, reflexiva. Então, foi uma pesquisa teórica, né? Que ele tem os critérios de inclusão, exclusão, e no final ele categorizou os artigos em artigos de impactos ambientais e impactos da saúde, na saúde do uso de agrotóxico. Né? Então, essa aqui é uma metodologia completamente diferente. Né? E como essa metodologia foi bem escrita, a gente consegue entender como ele selecionou os artigos e como é que ele classificou. Então, isso aqui é bem passível de ser reproduzido. Então, isso aqui é uma pesquisa que vai me gerar dados qualitativos, né? Que ela é passível de ser reproduzida também. E aqui um outro artigo, que ele analisou eletrocardiogramas, né? E aqui ele usou análise de variância, né? Para comparar grupos. Se ele usou análise de variância, ele está comparando 3 ou mais grupos. Só que eu só posso usar análise de variância se eu tenho dados com distribuição normal. Que daí eu faço o teste lá no software, eu pego lá a normalidade dos dados, e aí eu faço o teste, e o software vai me dizer se esses dados são normais ou não. E aí eu vou escolher um teste paramétrico ou não. O anual é um teste paramétrico, tá? E aqui no final ele diz que o P
O dele foi bem pequenininho, foi 0,0083. E como o P deu bem baixinho, bem menor que 0,05, que é o nosso 5%, esse P foi considerado significante, né? A análise que ele fez foi considerada estatisticamente significante. Então, são essas dicas que fazem com que a gente tenha uma pesquisa objetiva, a gente não colete dados a mais do que a gente precisa, porque isso envolve tempo também, e você facilita a vida de quem vai analisar os teus dados, né? Uma dica importante, quando você testa a normalidade dos dados, só que você tem menos de 20 observações, né? Você entrevistou só 20 pessoas ou menos, mesmo que a distribuição dos dados dê normal, como é pouco dado, a gente considera que a distribuição não é normal. Que é como se você não tivesse dados suficientes para provar de fato que aquela distribuição é normal, tá? Então, se eu tenho menos de 20 observações ou menos de 20 prontuários, trate como se fosse uma distribuição não normal e faça testes não paramétricos, ok? Qualquer dúvida, tem o professor Luciano, o e-mail dele aqui e o meu e-mail, e a gente está à disposição para ajudar vocês, tá? Abraço!